tem vivido. Tem agora a última, né, o último hype do momento aí são os bebês reborn, né? Gente levando lá a boneca lá pro médico lá para atender. Tem gente, né? Tem coisas de gente querer colocar atestado médico porque tá com... A gente vive uma sociedade hoje onde falar de sofrimento, onde falar de tribulação, onde falar de angústia, onde falar de dilemas é quase um pecado. A gente vive uma sociedade hoje onde o entretenimento ele é constante. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui, principalmente quem é mais velho, né, tirando aqui Israel, tirando aqui né, o pessoal mais jovem, viveu um tempo onde quando tinha televisão em casa era preto e branco, né, porque ainda tinha, era aquelas TV de tubo, era uma TV na casa, podia ter 15 pessoas, 20 pessoas na casa, era uma TV. Para ter algum entretenimento, alguma coisa, tinha lá um horário na semana, né, durante, digamos assim, a noite que tinha o filme. Depois, no final de semana lá, nunca me esqueço, né, tinha lá a sessão das 10 lá com o Silvio Santos, né, excelente filme. Eu não assisti, mas é muito bom. Tinha situações assim que aconteciam. Onde quando o pai chegava, o pai tinha prioridade. A criança podia estar assistindo o que fosse. O pai chegou, não tinha nem questionamento. É o horário do pai, eu vou ver o Jornal Nacional, vou ver, enfim, Globo Esporte, vou ver o que for. Mas hoje nós vivemos um tempo onde nós somos o tempo todo massageado, nosso ego é o tempo todo agraciado, nós somos o tempo todo afofados. Nós somos assim, né, uma geração floquinho, assim, uma geração que... A gente não pode falar um pouco mais alto com o filho, porque senão a gente não pode fazer nada de diferente, né, que questione, que aflija o outro. Porque as pessoas logo já vão se derretendo assim, diante daquela situação. Entram em crise, entram em... Né, eu vou... Principalmente a geração de agora tem várias situações de ver nas redes sociais, né, gente assim que não, eu preciso, o último vídeo que eu vi agora era uma profissional lá da Petrobras, pertencente à geração atual, bem mais jovem, e ela defendendo, ela muito indignada, porque agora ela ia ter que fazer, acho que 2 vezes presencial o trabalho, né, porque antes estava somente um trabalho remoto, e ela achava que aquilo era uma injustiça, porque ela tinha que ter o tempo para as coisas dela. Ela tinha que ter o tempo para ela mesma, ela não, né, essas empresas opressoras, essas empresas, né, que tentam impor algo que aflige a alma, que aflige os comportamentos. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora guarda a tua palavra. Isso não é para quem está aí fora. Você precisa ter a sua mente renovada para entender isso. Você precisa ter a sua mente firmada no Senhor para você entender e para você começar a se gloriar nas tribulações. Para você se gloriar, para você ficar feliz quando você é questionado. Você ficar feliz quando você entrar em confronto com alguém, ou quando alguém te questionar, ou quando alguém... Em Filipenses 2,13, eu falei que eu vou citar muitos textos, queridos, mas em Filipenses 2,13 nós lemos o seguinte, que Deus é quem opera em vós o querer e o realizar. E às vezes a gente olha para isso e a gente acha que Deus faz parte dessa geração floquinho, que vai chegar para nós e queridinho, ô Israelzinho querido, né, tu tá tão bem hoje. A gente acha que Deus vai fazer assim conosco. Só que muitas vezes, para Deus gerar o querer dele, para Deus movimentar dentro de nós e nos condicionar à vontade dele, Deus vai enviar para nós tribulação, Deus vai enviar dilemas, Deus vai enviar pessoas que vão nos confrontar, queridos. Em Atos 11:19, nós lemos
E na maioria das traduções ele diz que os irmãos eles foram dispersos por causa da perseguição. Mas a palavra no original diz que eles foram dispersos por causa da tribulação. Por que isso? Eles foram apertados. Não deixa de ser também, não deixa de estar correto, né, a perseguição. Mas eles foram apertados. Eles estavam lá, como é bom estar aqui na nossa igreja, como é bom estar aqui, começou com 120, agora estamos lá com, sei lá, com 5.000, estamos lá com tantas, né, como é bom estar aqui em Jerusalém. Não, vamos ficar em Jerusalém, porque aqui é o centro de tudo. Mas a ordem já tinha sido dada, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, vocês vão ser testemunhas. Começando sim por Jerusalém, mas depois vocês vão para a Judéia. Depois vocês vão para a Samaria. Depois vocês vão para os confins da terra. Mas eles só foram cumprir. O querer de Deus, a vontade de Deus só foi impressa. Não foi lá o profeta que veio, que entregou e... Foi perseguição. Foi tribulação. A tribulação nos move, a tribulação nos molda, a tribulação trabalha em áreas que de outra forma Deus não poderia trabalhar. Em Gênesis 3, 16 e 17, queridos, a gente vê quando havia, então, quando há aquele diálogo, né, onde há o reconhecimento, não, há a identificação, então, do pecado, né, e Deus dialogando ali com Adão e com Eva. Deus declara que como consequência daquele pecado, como consequência da desobediência, Ele multiplicaria os sofrimentos da mulher no parto. E para o homem Ele diz que Ele imporia sobre ele, né, uma fadiga para que ele obteria o sustento através da fadiga. Eu fui buscar a palavra também que significa, é a mesma palavra utilizada para sofrimento ou fadiga. E essa palavra ela significa dor, trabalho árduo, pesar. E ela vem de uma raiz que significa ferir, adoecer, magoar, aborrecer. Eu aprendo, queridos, que de certa forma eu vinha pensando sobre isso e olhando lá para Gênesis, as tribulações, as aflições, os dilemas, as angústias, de certa forma, é como se Deus deixasse uma marca na minha vida e na tua vida, para que nós não nos esquecêssemos de quem nós somos, para que nós não nos esquecêssemos de quem Ele é. E para que a gente pudesse, assim como diz lá, assim como o salmista entendeu o caminho e chegou, olha, Tu me livras, né, das angústias, Tu me livras das tribulações e Tu me cercas com cantos de livramento. Mas quando eu fui nessa palavra lá de Gênesis 3, 16 e 17, teve algo também que, e como eu gosto disso, como Deus deixa, né, certas marcas e nos ensina. Essa mesma palavra que diz que seria, né, ele multiplicaria o sofrimento, a mágoa, eles seriam aborrecidos, né, viria a dor. Essa mesma palavra ela também pode significar moldar, fazer e adorar. É ou não é uma marca que Deus utiliza situações para trabalhar na minha vida e trabalhar na tua vida? Eu aprendo, queridos, com isso, que na vida nós não vamos conseguir gerar algo novo, nós não vamos construir nada, sem antes passarmos pelo processo de busca de alívio de alguma dor. Pode olhar na sociedade, pode olhar na natureza, pode olhar nos processos naturais da vida. Avanços tecnológicos que nós tivemos, avanços nas relações sociais, eles sempre vieram porque existia alguma dor, porque existia alguma angústia que precisava ser sarada, que precisava ser aliviada. Se hoje eu e você podemos ir no dentista e passar por um tratamento dentário com anestesia,
é porque alguém lá atrás sentiu muito a dor. E nós temos que achar uma forma de aliviar essa dor. A dor, ela gera, a dor ela traz um processo dentro de nós, que se nós não passássemos por ela, nós não chegaríamos àquele processo final. Só que me impressiona porque parece que muitas vezes o mundo percebeu isso. Você vai ver a respeito do marketing. O marketing vai dizer o seguinte: não, para você se identificar com o seu público, você tem que se identificar com a dor do seu público. Você tem que saber o que gera a dor daquele público para você trazer a resposta para aquela dor. Só que muitas vezes eu e você, salvos pelo Senhor, conhecedores da palavra, nós queremos o tempo todo nos livrar da dor, mas nós não queremos aprender com a dor. Aprender com os momentos de tribulação, aprender com os momentos de angústia. Se não me engano, foi a escritora, né, da série Harry Potter, que ela escreveu aquela série. Ela estava desempregada, né, separada do marido, numa profunda depressão. Eu não vou entrar no mérito, né, do conteúdo. Mas a dor foi algo que gerou nela, que criou algo que mudou a realidade dela. Ela saiu de uma situação de desespero total na questão financeira, na questão social, e ela virou milionária. Quando eu e você abrimos mão de enfrentar o processo de dor, o processo da tribulação, nós abrimos mão de criar algo novo. Nós abrimos mão de desfrutar algo novo e de construir algo que não teria sido construído se nós não tivéssemos passado por esse processo. O irmão colocava aqui, né, de experiências que ele tinha vivido. Irmão, se você não tivesse passado pelo que você passou, você não seria quem você é hoje. Olhe para a sua vida. Cada um que está aqui, olhe para a sua vida. Olhe para os seus momentos de dor, os seus momentos de dor, os seus momentos de angústia, os seus momentos de aperto. Eles constituíram quem você é hoje. Em Hebreus 12:6 nós lemos também que o Senhor ele corrige e ama e açoita a todo filho a quem ele recebe. Agora o processo, algo lindo dentro desse processo, é que mesmo em meio à dor, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio aos dilemas, o Pai nunca negará a sua comunhão durante o processo. Nós nos esquecemos, queridos, e a palavra é linda por causa disso, a palavra nos ensina o tempo todo, né? Muitas vezes nós estamos lá pedindo: Deus, me livra da fornalha, e Deus está querendo dizer, assim como foi com os amigos de Daniel: não, eu não vou te livrar da fornalha, mas eu vou te livrar na fornalha. É no processo que eu vou te livrar. Só que no processo, além de te livrar, eu vou produzir algo em ti que não seria produzido se você não passasse. Agora, queridos, como que é esse processo, então? Que processo é esse que eu tenho que enfrentar? E aí eu volto para o texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 3 a 5. Onde ele nos diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. A palavra perseverança, ela significa estabilidade, constância, tolerância, característica de quem não se desvia do seu propósito nem da sua fé. Esse tipo de postura, ele não é gerado de outra forma senão que você enfrente a tribulação. Esse tipo de postura na minha vida e na tua vida não é gerado se você não enfrentar o processo de angústia, de dilema, de questionamentos, de aperto, de lugar estreito, de lugar apertado.
Nós temos que, ao passar por esses momentos, e é isso que a palavra está nos ensinando, que quando nós passamos por essa situação, nós temos que olhar para o fruto que aquilo vai gerar e não para a situação que nós estamos enfrentando. Pergunte para qualquer pessoa, pergunte para um atleta. Os treinamentos, as restrições que ele tem que enfrentar são extremamente angustiantes. Mas os olhos dele estão lá na frente. Os olhos dele estão contemplando a vitória lá na competição. Os olhos dele estão contemplando o pódio. Os olhos dele estão contemplando o processo final. Pergunte para alguém que conseguiu passar pelo processo de emagrecimento. Pergunta se foi fácil. Passou por angústia, passou por privação, passou por todo esse processo aqui. Pergunte para alguém que tinha muitas dívidas e que tinha uma vida financeira totalmente desequilibrada, desregrada. Pergunte qual foi o processo que ele passou. Pergunte se foi fácil. Pergunte para pessoas que passaram recentemente agora pela enchente. Pergunte se foi fácil. A questão que muda completamente, e eu e você, nós temos que ter essa mentalidade, é de enxergar, e muitas vezes nós quando pensamos em lugar apertado, estreito, em angústia, em dilema, em toda essa questão que eu falei a respeito da tribulação, muitas vezes nós confundimos a tribulação com uma outra palavra que tem um outro significado, e que talvez em outro momento a gente possa falar a respeito dela, que são as provas. E lá em Pedro ele fala, né, que a respeito da prova da nossa fé, que ela é provada para ser aprovada, né? E ela vai redundar então em muitas glórias. Mas o que eu estou te dizendo, o que eu estou trazendo nessa noite são coisas bem, como eu falei, vamos trazer o nível muito mais para a nossa realidade do nosso dia a dia. Quais são os teus dilemas hoje? É um problema familiar, é um problema de relacionamento? É algum vício? É um problema financeiro? É um problema com teu chefe? É um problema com teu colega de trabalho? É um problema na escola? É um problema... Aonde que você está sendo apertado nessa noite? Na vida? Onde é que você está sendo apertado? Eu vim nessa noite só para te dizer o seguinte: olha para essa situação de uma forma diferente. Encara o processo. Encara o processo. Diz: Deus, me dá graça para passar por isso. Me dá graça para passar por essa situação, Senhor. Me dá graça, Senhor. Me ensina como passar por essa situação. Para de culpar os outros, para de culpar as pessoas à sua volta, para de culpar a sua história familiar, para de culpar o governo, para de culpar tudo que está à sua volta. E reconheça que o verdadeiro culpado, na maioria das vezes, é você mesmo. E diga: Deus, eu quero me gloriar nessa situação de aperto. Eu quero me alegrar nessa situação de aperto, porque eu sei que ela vai produzir perseverança. Porque eu sei que se eu enfrentar essa situação, eu vou encontrar uma estabilidade, uma constância, uma tolerância, uma característica de alguém que não se desvia do seu propósito nem da sua fé. E depois disso, ela ainda produz a experiência. No grego, dokime, teste, julgamento, caráter aprovado, prova, um exemplo de valor comprovado. Mais uma vez, querido, outra coisa que o marketing, o mundo parece que reconheceu isso, né? Aprendeu esse caminho, porque hoje as pessoas buscam o quê? A prova social. Deixa eu ver eu estou vendo aqui o conteúdo dessa página. Nas redes sociais eu vou identificar e vou saber quantos seguidores essas pessoas têm, qual a prova de pessoas que já utilizaram isso e que podem atestar que isso é verdadeiro. Hoje você vai fazer uma compra, você busca na internet e você busca a classificação ali daqueles que já compraram para saber se aquele produto é confiável ou não. Você entra
No Mercado Livre, você entra na Shopee, você entra no AliExpress, você busca o quê? Mesmo que você vá hoje comprar nas lojas Colombo, não, na Magazine Luiza, antes você vai olhar na internet ali, porque você busca o quê? Um teste, um julgamento, uma prova de que aquilo ali foi comprovado, de que aquilo ali vale a pena. Ah, queridos. Só que muitas vezes com as nossas vidas a gente não quer passar pelo processo. A gente não quer passar pelo processo da tribulação, da angústia, para que nós, quando abrimos a boca, as pessoas possam olhar e dizer o seguinte: não, esse é aprovado, essa é aprovada. Ele passou pelo processo, ele venceu o processo. E um terceiro item depois, uma terceira consequência, quando nós enfrentamos então o processo e passamos de forma, é gerada em nós a perseverança, é gerada em nós a experiência, mas também que gera em nós a esperança. Esperança, elps, expectativa do bem. Esperança, estar sobre uma esperança, tendo esperança. E o versículo 5, ele finaliza, digamos assim, esse processo dizendo o seguinte: ora, essa esperança não nos deixa decepcionados, essa esperança não nos confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, é muito bom e louvável, e eu várias vezes já disse isso, assim, você pode daqui a pouco, digamos assim que o Vitor se mudou para cá, se mudou aqui para Santa Rita, e aí vamos ter agora uma campanha de oração, todos os dias a gente vai ter reuniões, todos os dias a gente vai ter, isso tudo tem o seu valor, tem o seu ateste, digamos assim, de qualidade, isso. Mas eu quero te dizer, e talvez, se você não pensou nisso ainda, você pode participar e você pode desenvolver uma vida religiosa muito ativa. Mas se você não enfrentar os seus processos lá no dia a dia, se você não enfrentar o processo de angústia, de tribulação na tua casa, se você não enfrentar o processo de angústia e tribulação lá no teu trabalho, se você não se sujeitar àquilo que Deus coloca na tua vida, você não vai ser aprovado. Você não vai receber o selo de qualidade, quando as pessoas olharem para você. E eu finalizo citando um outro texto. Em Tito, capítulo 2, nós lemos que 2:11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quando nós lemos, queridos, que a graça, ela nos ensina, e é todo esse processo que ela nos ensina, e visando a nossa salvação, visando o desenvolvimento da nossa salvação, da nossa fé, essa palavra, que é a mesma utilizada também, é o mesmo termo no grego, quando fala a respeito da disciplina, que o pai disciplina todo filho que ama, lá em Hebreus capítulo 12, que nós citamos. Essa palavra ela vem do grego paidel, e ela tem alguns significados bem interessantes. Ele pode ser entendido e traduzido como um treinamento de crianças, como uma criança que é instruída, ensinada, quando alguém é levado de uma maneira muito carinhosa a aprender, como aquela professora da educação infantil, que tem toda a paciência para moldar comportamentos e situações, e vai ensinando, e depois vem o ensino fundamental, vai ensinando as primeiras letras, enfim, com todo aquele carinho e cuidado, como você pai, você mãe fizeram com seus filhos em casa nos primeiros anos de vida.
Mas essa mesma palavra ela também pode ser traduzida como punir, castigar com palavras, corrigir. E quando vem, e aí o dicionário Strong, quando ele utiliza, ele diz o seguinte: quando atribuído a Deus, ela tem um processo de purificar pela aflição, pelos males e pelas calamidades. Mas essa mesma palavra também significa, quando vinda de um juiz, que é alguém que ordena que nós sejamos açoitados. Quero chamar o Vitor aqui. Sabe, queridos, frente a essa palavra, eu oro para que o Espírito Santo, para que você sonde o seu coração, para que o Espírito Santo mostre o que está no seu coração, para que você consiga, nessa noite, ter a revelação dos céus, para que Ele possa Aleluia. mostrar exatamente como está o seu coração em meio a todo esse processo. E a pergunta que o Senhor me faz, e com certeza Ele está fazendo para você nessa hora, é a seguinte: você quer enfrentar o processo? O processo ele vai vir para todos. Tem situações que nós enfrentamos que são naturais e que vêm sobre todos. Tem situações que são consequências das nossas escolhas, dos nossos pecados, dos nossos maus hábitos, das nossas falhas. Agora, e o incrível é que Deus vai usar cada uma delas. Deus ele é tão gracioso, tão misericordioso, que Ele consegue usar cada uma delas para nos ensinar. Agora a pergunta é: que tipo de coração ensinável você tem demonstrado para Deus diante dessas situações? Você pode demonstrar um coração de uma criança e ser graciosamente conduzido pelo Pai a um processo de transformação, de mudança, de renovação da tua mente, de renovação do teu entendimento. Mas o próprio Deus também pode, em algum momento, se você não entender, Ele pode intensificar um pouco as tribulações. Ele pode intensificar um pouco a aflição. Ele pode intensificar um pouco o processo. E Ele faz isso, como nós lemos, porque Ele te ama, porque Ele me ama. E muito cuidado, porque se Deus não estiver fazendo isso, a Bíblia fala, né? Olha, se vocês não estão sendo alvos dessa correção que o Senhor fala, cuida, porque talvez vocês sejam bastardos e não filhos. Mas, queridos, você também pode, em algum momento, estar recebendo um tipo de tratamento, onde você diz assim: Senhor, eu estou sendo açoitado. Está doendo demais. E esse é o momento, essa é a oportunidade para você chegar justamente diante dele e dizer: Deus, as situações estão aí, a minha vida está aqui, as situações, né, enfim, estão acontecendo, as angústias, eu entendo que elas são necessárias, elas fazem parte do processo de tratamento. Mas nessa noite, Deus quer tratar o teu coração. Queria te convidar a ficar em pé, por favor. Lise, pode vir aqui. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, tem muitas lutas, querido, que nós passamos na vida que a gente não entende. E, meu amado, sabe qual é o problema do crente? É ele querer descobrir o porquê, querido. Meu amado, servo de Deus, ele não tem que saber o porquê que ele está passando pela luta, mas ele simplesmente tem que o quê? Tem que saber que tudo o que acontece na tua vida é um propósito de Deus, querido. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, eu não sei o nome da sua luta. O nome da sua luta pode ser financeira, e meu Deus, essa daí é praticamente de quase todo mundo, né? Se você não tem, glória a Deus pela sua vida. Mas, meu amado, talvez o nome da sua luta é em casa,
é com o teu marido, é com a tua esposa. A sua luta é emocional, é a depressão que está batendo na sua porta. E você ora, você busca, você toma até medicamento, mas essa depressão não sai, ela não vai embora. E muitas vezes você acha até que você não tem mais fé. Olha, eu acho que eu não sou mais crente, porque essa depressão, esse sentimento, essa angústia que toma conta da minha alma não vai embora. Essa luta, essa tribulação. Mas como meu irmão Paulo colocou de forma brilhante, querido, quando você é crente, servo de Deus, e as tribulações, as provas, o apertar de Deus vem sobre a tua vida, é um propósito de Deus para que você venha ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, querido. Não queira fugir da tribulação que vem de Deus, querido, porque ela está te aperfeiçoando para viver algo melhor com Deus. Meu amado, nessa noite que nós possamos aprender a louvar e adorar o Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E é difícil, querido. Como é difícil adorar o Senhor em meia luta, em meia prova. É muito fácil adorarmos ao Senhor quando a gente consegue aquele emprego que a gente tanto queria, quando a gente recebe um dinheiro que não percebia que viria, quando você revê alguém que você não via há muito tempo. Mas, meu querido, muito difícil é louvar o Senhor quando a luta vem. Mas, meu amado, que você venha louvar o Senhor, adorar o Senhor em todos os momentos, querido. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite, você que precisa fortalecer a sua fé, você que precisa renovar a sua fé. E eu vou te dizer aquilo que o Senhor falou para os seus discípulos: Pai, não peço que os tire do mundo, não. Olha o que Jesus falou: Senhor, eu sei que vai haver aflições, eu sei que vai haver lutas, mas Senhor, não oro que tires do mundo, mas que no mundo eu esteja com Ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Que no mundo a minha presença, a minha graça, o meu Espírito esteja com eles. E que quando tudo isso passar, eles possam glorificar o Senhor e entender que toda essa luta, esse apertar, essa aflição, essa prova, essa tribulação foi para que a glória de Deus se manifestasse. Gente, assim, vem aqui na frente, você que quer orar, você que quer mais da presença de Deus, você que precisa do renovo do Senhor. Enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor, declarando assim, ó: perto quero estar. Venha, querido, venha. O altar está aberto. Junto aos teus pés. Entrega a Ele, entrega a tua leve e momentânea dor. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo, Senhor, tudo que há em mim, Pai. Ofertar. É tão pouco, Deus. Mas eu sei que é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louvarei. Não importa, Senhor. Não importam as circunstâncias. Mesmo em meio à prova, Deus. Mesmo em meio à tribulação, Pai. Te adoramos e te bendizemos, Deus. Para que o processo possa nos moldar, nos transformar em servos aprovados e dignos da tua glória. Aleluia. Não importam as circunstâncias, a
Jesus. Declare nessa noite assim: Senhor, eu quero estar perto. Perto quero estar na tua presença, Pai. Cura minha alma, Senhor. Junto aos teus pés. Pois prazer, Pai. Pois prazer maior não há, ou não há, Senhor, que me render e te adorar. Tudo, Pai, todas as lutas, Vem aqui, Pai. venha entregar o teu fardo. A palavra de Deus diz: entrega. A palavra de Deus diz que todo aquele que está ansioso, cansado, sobrecarregado. Ele não disse em nenhum momento que não teria aflição, não. Ele diz que em meio à aflição, à prova, à fornalha, Ele estaria contigo, dividindo, levando o teu fardo. Entregue a Ele. Entregue a Ele essa noite. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa, Deus, não importa. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Paulo. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Te louvamos, Deus. Não importam as circunstâncias, adorarei. Declare nessa noite, Pai, oh Deus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus. Oh, aleluia, declare nessa noite. Oh, Deus, eu quero mais de ti. Eu preciso mais de ti, Senhor. Oh, preciso, minha alma tem sede de ti nessa noite, ó Pai. Amado, olha, ó Senhor. Vale, Deus, tu sabe as circunstâncias que se encontram na minha vida. Oh, Deus, tu sabe o nome das minhas lutas, Pai. Deus, eu já chorei tanta lágrima, que meus olhos agora estão secos, Deus. Mas em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu abro minha mente, eu abro meu coração a Ti no altar e declaro, Senhor, eu não quero mais andar sozinho, eu não quero mais carregar esse fardo, esse peso sozinho, mas Deus, nessa noite, eu Te entrego a minha luta, Senhor, eu entrego toda a tristeza, toda a opressão, toda a depressão, eu entrego no Teu altar, Senhor, e eu glorifico a Deus sabendo, Senhor, que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho nessa guerra. Mas Tu, Pai, Tu estás comigo. E eu sei, Senhor, que vai passar tudo isso. Vai passar, Senhor. Eu sei. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida da Tua igreja. Que essas lutas, que esta leve e momentânea luta, Senhor, ela vai passar na minha vida. E eu vou viver o melhor tempo de Deus na minha história. Eu vou viver a colheita do Senhor. Como diz que em nome de Jesus, a tribulação, ela vai produzir experiências, Senhor. Ela vai produzir perseverança, Pai. E ela vai produzir fé, Senhor. Uma fé sobrenatural. Eu profetizo que nós não vamos mais andar de vista daquilo que eu vejo e daquilo que eu ouço, mas eu vou viver, Senhor, daquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado e tem se revelado na minha vida. Oh, Deus. Te louvarei. Não
importa, Pai. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, oh Deus. Ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado, querido, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare mais uma vez. Te louvarei, não importa, Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Aleluia. Somente a Tua graça. Somente glória a Deus, poder. querido, aplauda ao Senhor nessa Glória noite. ao Teu nome. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, querido. Amados, falar de oração é falar de tribulação, é falar de luta, mas também é falar de vitória, querido. Então, em nome de Jesus, meu querido, em nome de Jesus, a palavra de Deus fala que no mundo teríeis aflições, ponto. E Jesus fala assim, olha, queridos, eu vos digo isso para que tenhais paz. Então assim, ó, no mundo você vai ter aflição, você vai ter luta, querido, mas o Senhor, Ele tem uma promessa que em meio à aflição, em meio à fornalha, talvez você possa estar dizendo assim, por que Deus permitiu? E eu vou te dizer, sabe por que Deus permitiu, Sus? Eu vou te dizer agora. Jô, sabe por que Deus permitiu? Eu vou te dizer agora. Sabe por quê? Não sei. Porque eu não sei os planos de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam prontos para ser jogados numa fornalha ardente. E ele falou assim, ó, Deus é poderoso para me livrar. Mas ainda que Deus não me livre, eu vou louvar, eu vou glorificar a Deus. E eles não entenderam por que foram lançados, queridos. Mas quando eles estavam na fornalha, dançando, sambando e glorificando a Deus, diz a palavra que nem a roupa ficou fedendo a fumaça. É quase impossível. Cadê os assadores aí? Tu assa carne, querida, a tua roupa fica fedendo uma semana. Tu pode lavar, às vezes não sai o cheiro da fumaça. Mas diz a palavra que Deus foi tão presente na hora da aflição, Deus estava tão presente na hora da luta que nem a fumaça Ele deixou chegar perto, querido. Então eu quero te dizer que muitas vezes vai vir luta na tua vida que eu não vou saber porquê, eles não sabiam porquê. Mas diz a palavra que no meio da tribulação, no meio da prensa, o Senhor era com eles. E eles glorificaram a Deus depois, porque quando eles saíram, não apenas quem lançou na fornalha, mas o rei e toda a nação glorificou a Deus, querido. Então talvez a tribulação que tu está passando hoje, Ana, a luta que tu está passando, meu lindo, tu não entende, mas faça uma coisa, entendendo ou não, eu vou glorificar a Deus. Entendendo ou não, como diz, ó, glorifique ao Senhor, vos glorieis, vos alegreis. Quando estiver passando, é quase impossível isso, mas meu querido, alegre-se no Senhor, porque quando você passar e terminar, quando chegar ao fim daquela tribulação, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém, amados?
Vamos estar orando, encerrando o culto em nome de Jesus. Irmão, amados, traz aqui, ô Jô, esse cálice de oração. Irmão, vocês que não sabem, a gente tem tá com coisinha dentro. Traz com a luz também, com a glória. Ou tira a glória, isso? Não, a glória não tá aí não. A glória fica. Irmãos, a gente tem uma urna de oração aqui. Às vezes a gente não ora, a gente esquece. Mas, meu querido, você que tem uma oração, tem um caderninho. Cadê o caderninho? Tá lá ainda? Se não tiver, a gente providencia o caderno. Querido, coloca suas orações aqui. E nós vamos estar orando, querido. E eu já falei que em dezembro, nós vamos fazer um cultão aqui em dezembro. Vai ser um cultão. Irmão, vá anotando no caderno as bênçãos. Porque eu quero ver os irmãos testemunhando. Tem aqui dentro? Meu Deus. Eu quero ver vocês testemunhando. Culto de virada, querido. A gente vai fazer um culto de virada aqui com pudim. Oh, meu Deus, o pudim aí, ó. Maravilhoso. Aquela ceia. E vai ser testemunhos, querido. Testemunhos e testemunhos, porque eu creio. Tem uma canção que fala assim: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, do incenso misturado à oração. Eu sei. E aí tem um nome aqui que eu vou ver aqui e cantando aqui. Em nome de Jesus. E vai vir com um cavaquinho ainda, cantando. Eu creio no poder. Vai estar o Cristiano ali com o bandeiro. Rapaz, eu descobri uma voz maravilhosa, hein? Meu Deus, amor, olha aí, ó. Vai ser a dupla Cristiano e Rodrigão, em nome de Jesus. Amados, então, ó, você que tem oração, coloque no final do culto. A gente vai estar orando, consagrando. Eu vou até chamar um homem de Deus para estar orando por isso aqui. Vem você, meu amado. Vem, tu mesmo, vem profeta de Deus aqui, ó. Barba profética, diz a palavra de Deus, ó, que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união, é como óleo que desce pela cabeça e vai escorrendo pela barba, aqui ó, barba profética de Arão. Então, meu amado, olha aqui pelos pedidos de oração em nome de Jesus. Tu veio hoje aí para estar ministrando, levante oração e não eu seguro aqui para te parar. Deixa Deus te usar. Paz, queridos. Vamos orar então para que o Senhor intervenha, né? Amém, aqui. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite, Pai, nós te agradecemos por tudo que ouvimos aqui, por tudo que recebemos, Deus, e que seja guardado em nossos corações, Senhor. Aqueles que nessa noite foram tocados, Senhor, por essa palavra que veio do céu, Senhor, que continue, Senhor, fazendo efeito, Senhor, em nossas vidas, que venha brotar essa semente. Pai querido, eu te peço, Senhor, que ao decorrer dessa semana nós venhamos meditar nisso e venhamos entender que Tu estás, Senhor, sob o controle de todas as coisas, Senhor, e venhamos entender a Tua soberania, Pai, acima de tudo e de todos, Pai. E é por isso, Senhor, exatamente por isso, por nós entendermos essas coisas, que nós erguemos aqui agora, Senhor, esses pedidos, Senhor, de oração e entregamos, Senhor, aos Teus pés, Pai querido. Entregamos em Tuas mãos, Pai, porque a Tua palavra diz que Tu fazes, Senhor, e pode fazer o impossível, Senhor. E a Tua palavra também diz, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Então nós entregamos essas necessidades, nós entregamos esses pedidos. Nós não lemos, eu pelo menos não li, mas Tu já sabias, Pai, antes mesmo de essas pessoas colocarem aqui. Então, Pai, que elas sejam, Pai, encontradas por Ti durante esse processo, que elas sejam tocadas por Ti, Senhor, durante essas dificuldades. E nós pedimos, Senhor, que conforme o Teu querer, conforme a Tua misericórdia, conforme a Tua vontade, Senhor, esses pedidos, Pai, venham estar sendo sanados. Ó, Pai, essas dificuldades, Pai, venham estar sendo supridas, Pai. E em Teu nome, Pai, nós pedimos, Senhor, que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo venha visitar cada uma dessas pessoas, venha tocar nos corações, venha curar doenças, venha, Senhor, a Deus, trazer, Senhor, os suprimentos. Senhor, tudo que está aqui, Senhor, nós não lemos, eu não li, mas Tu sabes, Senhor, Tu conheces, Senhor, e nós entregamos as Tuas mãos, Pai, entregamos aos Teus pés, Pai, porque Tu és o único que pode fazer aquilo que nós não podemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vai vir de novo para louvar com a gente. Ele vinha para louvar, só que ele tem um pequeno problema. Ele é canhoto e tem que estar ao contrário o violão. Sabia que tem canhoto que consegue, eu não sei como, né? Mas tem canhoto que treinou. Mas então na próxima vez tu vai trazer o violão, vai louvar e adorar o Senhor com a gente em nome de Jesus. Amém, meu lindo? Amados, vamos encerrar o culto. Sábado eu ia fazer o churrasco dos homens, culto dos homens, mas culto de homens, se não tiver uma carne para queimar, não é culto, né? Só que é o seguinte, eu fiquei sabendo que o irmão Gilberto e o irmão Fabiano não iam poder vir, porque é aniversário da Cassiane, né? E aí, irmãos, fazemos mesmo assim, cancelamos, o que vocês acham?
que vocês acham? Olha o que a gente pode fazer. Paulo, vai vir aí no culto dos homens, o que tu acha? O que tu acha? Vem, bom, eu fiz um grupo ali, a gente vai se conversando. Amém? Eu, por mim, a gente vem então. De repente a gente vem e fazemos de novo então. Em nome de Jesus. Mas, meu amado, domingo, culto da família. Querido, venha. Foi uma maravilha, culto domingo. Eu fiquei feliz hoje, quarta-feira, né? Geralmente o pessoal não vem muito. Vem um número bom de pessoas. Continue buscando. E, querido, é um novo tempo de Deus, querido. Levante suas mãos. Senhor, muito obrigado por esse culto maravilhoso. Nos leva agora para os nossos lares. Nos dá um descanso abençoado, o descanso dos justos, Pai. Senhor, que teus servos, Senhor, possam passar esse momento que eles estão vivendo, Senhor, debaixo da tua glória, glorificando e louvando ao Senhor. Pai, como o Senhor falou, não peço que tires do mundo, mas que no mundo isso seja com eles, que no mundo a tua glória esteja com eles, que no mundo o teu poder, o testemunho do teu poder esteja com eles, Senhor. Que eles possam ter um resto de semana andando na tua presença, Senhor, fluindo nos dons, andando cheio do Espírito Santo, queimando no teu fogo, Senhor, e que a tua glória esteja resplandecendo sobre a vida deles, onde eles estiverem, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos leva para os nossos lares, debaixo da tua bênção, debaixo da tua dispensação. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos, Senhor, e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo em toda a terra, e todos aqueles que creem digam amém. Senhor, te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, só um segundinho. Vem cá, irmã Suzy. A irmã Suzy tem um recado e um convite para a igreja. Oi, irmãos, é o seguinte, dia 27 de maio agora, estarei completando 70 anos. Vai fazer 3 meses que conheci Jesus. 3 meses de vida, conheci Jesus. Que quando a gente conhece Jesus, a gente nasce de novo. Daí, então, é o seguinte, como vai cair numa terça-feira, eu gostaria da presença de todos aqui na quarta, o senhor lá também, e o senhor também, para comer um bolinho e cantar parabéns para eu. Tá? Muito obrigada. Vemos todos. Amém. Gilberto. Que o Gilberto é aniversário, falou nada para ninguém. Agora vai comemorar junto. Quarta-feira, vem atrás do William, chegou ali na Cassiane, falou, ó, tem um bolinho lá, e o Gilmar, tem mais alguém que fez aniversário? Ó, viu, gente? Então, vamos comemorar, porque quanto mais parabéns, melhor, né? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido.